Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Spanenka. Hoje estamos aqui para falar sobre esta jornada internacional de seleções, que a maior parte das pessoas odeiam. Até o Fernando Santos já falou mal dela, sendo ele um selecionador nacional, porque a verdade é que nem é bom para os clubes que estão a começar a época, nem é bom para as seleções que têm bastante pouco tempo para treinar, e os jogos acabam por ser importantes até porque é para a qualificação, neste caso do Mundial. Mas, passando isso à frente, Portugal jogou contra a Irlanda para a qualificação, estando a perder até aos 89 minutos, até Cristiano Ronaldo decidir marcar 2 gols de cabeça e fazer o 2-1, este sim para o apuramento do Mundial. E depois ontem, no sábado, um jogo contra o Qatar, em que Portugal vence por 3-1, o Qatar, que não é uma equipa muito forte, nem de perto nem de longe, e em que Portugal acaba por vencer, mas não que fosse assim muito convincente. Blanco, começando por aquele jogo contra a Irlanda, perguntar-te primeiro, concordas com o 11? E se achas que aquela teoria de que se calhar o Ronaldo não devia estar na seleção porque os jogadores jogam demasiado para ele continua a ser verdade? Bem, olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao Fernando Santos se ele acha que o jogo contra a Irlanda foi uma boa exibição, já que quando anunciou a convocatória disse que o jogo contra a Hungria tinha sido também, e tivemos empatados até os 85 minutos, e o resultado foi 3-0, verdade? Mas, pronto, agora também gostaria de perguntar, já que ganhámos, ainda por cima o Ronaldo bateu um recorde, se foi uma boa exibição. Portanto, o 11 foi um bocadinho, a defesa foi o normal, foi o costume, foi o que está mais rotinado. Depois é Palhinha no meio campo e os lá para a frente que se amanhem. Mete-se tudo o que é criativo lá para a frente e não sei se foi uma forma de tentar encaixar todo o talento que Portugal tem no meio campo para a frente numa só equipa, mas claramente não resultou, porque isto não é FIFA, isto é preciso haver rotinas, não é? E pronto. Nessa primeira parte, que foi a parte do jogo em Portugal esteve bastante pior, só o Palhinha e o Cancelo é que se salvaram, porque o resto... está bem, se calhar exibições medianas, tipo Pepe, Rubandir, Patrício, que também, ok. Mas o Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Não sei o que é que se passa com esse jogador. O Bernardo Silva até costumava jogar bem com a seleção, mas principalmente o Diogo Jota e o Bruno Fernandes chegam à seleção e desaprendem. Completamente. O Diogo Jota até chegava bem em zonas de finalização, mas lá está, de finalização. Essa parte importante é que falta. E foi grave. Pois, de resto, o Rafa também foi titular, acho que até esteve bem, ou pelo menos, não sei se foi no meio de tanta porcaria que ele até se destacou, mas acho que ele até jogou bem. E pronto, o Ronaldo também teve um bocado fora até marcar os 2 gols, mas há 2 jogadores no mundo que podem estar a fazer a pior exibição da sua carreira, que ainda assim conseguem marcar 2 gols, e que são Ronaldo e Messi, e é sempre bom ter um jogador desses na nossa equipa. Portanto, não acho que a seleção jogue melhor sem Ronaldo, porque foi o que até se viu agora contra o Qatar, porque ok, ganhámos, obviamente jogámos com a Irlanda, também pudera, e... só que faltam rotinas. Obviamente que a equipa chega a momentos do jogo e não sabe o que fazer sem ser o U, que era o que o Rodrigo estava agora a dizer. Não sei se foi em off ou já estava a gravar, mas pronto, era o que o Rodrigo estava a dizer, que era jogar em U, que é o que se faz com o Fernando Santos desde o Mundial 2018. Que é, vai para a ala, volta para o meio, vai para a ala, saca um cruzamento, não funciona, porque eu gostaria que alguém pegasse no jogo da Irlanda e fizesse tipo um contador, um counter no canto superior de cruzamentos. Porque só 2 no jogo todo é que resultaram. Pronto, os 2 gols foram de cruzamentos. Parabéns, gastaste para aí uns 200 anos. Não é por aí que vai resultar. E, tirando o fator Ronaldo, se calhar não acertavas nenhum cruzamento. Ponto. Portanto, enfim, eu acho que falta aqui muita coisa e pode-se queixar. Eu acho que já tocámos neste ponto até durante o europeu, mas vale sempre tocar outra vez. Até podemos queixar, as seleções têm pouco tempo para treinar, é importante o selecionador conheça os jogadores, blá blá blá. Concordo com tudo. Agora, é usar o pouco tempo que tem bem. Se é usar o pouco tempo que tem para treinar cruzamentos e jogar em U, obviamente não se chega a lado nenhum, não é?
E depois... Mas o Fernando Santos diz que a equipa não fez nenhum treino sem ser o treino de recuperação, ou seja, muitos dos jogadores tinham jogado... Ok, verdade. Para o jogo antes da Irlanda, percebo que só teve um treino, e era isso que estava a criticar essa questão, que os clubes, os jogos param muito em cima do primeiro jogo das seleções. É verdade, tudo isso. Mas o Fernando Santos é selecionador desde quê? 2014, portanto, depois do Mundial. A base, 2015. 2015. O Paulo Bento foi despedido quando Portugal estava na qualificação para o Euro. Para o Euro, exatamente, contra a Albânia, acho eu. E a base muitos jogadores são a mesma. Patrício, Pepe, Moutinho, Ronaldo, e depois, entretanto, mais uns quantos. O Rafael Guerreiro também está lá desde o Euro, quase. Portanto, jogadores novos nesta convocatória, assim, novos. Então, o próprio João Mário já tinha estado com o Fernando Santos, mas ok, dou essa de barato. João Mário, Otávio, André Silva também já está lá há algum tempo, vai saindo, vai entrando, mas já treinou várias vezes. Portanto, a base da seleção é muito a mesma. Mesmo só tendo um treino de recuperação, vão-me dizer que não se lembram de dinâmicas nenhumas, sendo que o Fernando Santos é selecionador desde 2015. Epá, não acho. Não acho que seja por aí a questão. Mas enfim, lá ganhámos porque temos o melhor do mundo. E depois, outra coisa, foi demorar muito a substituir. Viu como estava... O Bruno Fernandes saiu de campo, acho que... Não, saiu mesmo no fim. O Bernardo Silva não saiu de campo. O Diogo Jota, o Bruno Fernandes saiu de campo tarde. O Diogo Jota e o Bernardo não saíram de campo e tardou muito a fazer substituições para desequilibrar. O João Mário, que como sabem, eu não gosto, mas jogou bem, entrou bem. Deu a assistência para o primeiro gol. Entrou tarde. O Gonçalo Guedes entrou tarde. Mas o Gonçalo Guedes devia estar lá desde o intervalo. Quando se vê que é preciso desequilibrar, se tem um desequilibrador como o Guedes no banco, independentemente da forma que ele tenha estado no Valência, era o jogador com as melhores características que tínhamos no banco para fazer isto. E não se mete, prefere-se deixar um Bernardo Silva que estava a fazer 0 para o jogo, um Bruno Fernandes estava a fazer 0 para o jogo, um Diogo Jota que estava ao pé da baliza mandava para a lua. É preferível. Enfim, até porque foram o João Mário e o Gonçalo Guedes que decidiram o jogo depois. E basicamente é isso. O nosso único desequilibrador até aí estava a ser o Cancelo. Mas pronto, já me estou a alongar demasiado. Peço desculpa à seleção e nerva. Rodrigo, também pegando nesta parte aqui das substituições, concordaste com as que o Fernando Santos fez? Ali o primeiro a sair foi o Rafa para entrar o André Silva, mas depois disso todas as substituições foram depois dos 60 minutos. E a última foi a do Gonçalo Guedes, precisamente, que fez a assistência para o primeiro gol, para a saída do João Cancelo. Até que ponto é que estas substituições foram boas e nos momentos certos? Bem, ao lado de todos, eu acho que o Fernando Santos até mexeu bem, porque mete um ponta de lança, porque o Ronaldo saía muito da área, porque ele não gosta de estar colado à área, e então meteu um ponta de lança mais fixo, que foi o André Silva. Depois tira o Guerreiro, mete o Nuno Mendes, tira o Bruno Fernandes, não aos 90 minutos, como o Blanco estava a dizer, e mete o João Mário, que veio a dar a assistência. Depois coloca o Moutinho para o lugar do Palhinha, que vem dar alguma experiência e algum poder de decisão melhor que não estava a haver por parte dos jogadores que o Blanco já referiu, e mete o Gonçalo Guedes para desequilibrar já muito perto do fim. Eu acho que este não foi dos piores jogos da seleção, nem perto nem de longe. Basta vermos, por exemplo, as estatísticas. Tivemos 73% de posse de bola, fizemos 29 remates, apenas 7 à baliza, mas temos de compreender que tivemos a jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola, o que também não é nada fácil. E neste caso, quando estás a jogar contra 11 atrás da linha da bola, tens de fazer o U, naturalmente, para ver se consegues abrir espaços. E depois também cabe muito aos jogadores decidirem se fazem um passo de ruptura ou não, para algum jogador que se movimente. Pareceu-me que a equipa estava um bocado lenta, mas agora dizer que este foi o pior jogo da seleção, nem perto nem longe, estava a custar aparecer o resultado, mas nunca estive intranquilo em relação se podíamos ganhar. Porque estava-se a ver um jogo fluido, cada vez mais, e depois o André Silva vem ajudar muito a isso, a presença na área, e acontecendo isso cada vez mais, a aproximação do gol, e depois resultou o primeiro logo a partir de um cruzamento muito bom, um trabalho muito bom na direita, quando o Fernando Santos dá literalmente a ala toda para o Gonçalo Guedes, porque ele viu que a Irlanda já não atacava, ele dá a ala toda ao Gonçalo Guedes,
Porque, ou seja, aí, a meu ver, fez sentido tirar o Cancelo, porque ele já tinha tirado o lateral esquerdo, o Guerreiro, para meter o Nuno Mendes, e não havia propriamente ninguém. Ou seja, tirar um central também seria arriscado, porque a Irlanda se ia muito em contra-ataque e tinha lá jogadores bastante rápidos, como o Connolly. E portanto acho que mexeu bem, apesar do Cancelo estar a ser dos melhores jogadores, mexeu bem ao meter o Gonçalo Guedes com um corredor todo para ele. Por exemplo, o Ruben Amorim fez isso agora contra o Famalicão, deu um corredor inteiro para o Nuno Santos, se não me engano, ao tirar o Nuno Mendes. Portanto, ou seja, são substituições que fazem sentido quando se vê que as outras equipas estão todas lá atrás. Não sei se é para falar. Atenção, ok, deu um corredor inteiro, essa parte é igual, mas é diferente, porque são esquemas diferentes, portanto têm liberdades também diferentes. Obviamente que o Guedes, num sistema com 2 centrais, se calhar tinha de vir defender muito mais do que o Nuno Santos num sistema com 3. Não precisava, sabe? É verdade que o Sporting estava contra. Quer dizer, aí o Sporting já nem sabia como é que estava a jogar, mas Estava com 3 atrás, não eram 3 centrais, porque era o Nuno Mendes que estava a fazer uma das aulas, ou era o Porro, isso ia variando, mas aliás, o Nuno Mendes até depois não, mas é que a Irlanda já não conseguia sair, estavam todos lá em cima, era muito complicado para a Irlanda. Jovem contra-ataque. Era muito complicado para a Irlanda sair, portanto, acho que o Fernando Santos mexeu bem. A exibição não foi a mais conseguida, claro que não, mas acho que com o Fernando Santos ainda não tivemos. Talvez o jogo contra a Suíça, para a Liga das Nações, mas é difícil dizer que tivemos assim um grande jogo com o Fernando Santos ao comando. Agora, se me disserem que podemos jogar pouco e ganhar, à vontade com isso. E o Blanco também deve estar acostumado, depois da época passada do Sporting, lá para o final. Portanto, ali bolas para o Coates. Portanto, se o Ronaldo me garantir todas as vitórias, e agora vou roubar aquela pergunta que fizeste ao Blanco, eu continuo a achar que continuamos a jogar melhor sem o Ronaldo, porque viu-se imensas vezes. Atenção, jogar melhor em nível de performance, naturalmente. Porque viu-se muitas vezes, por exemplo, o Nuno Mendes, quando entrou, ele literalmente quase passava a bola só para o Ronaldo. Quando o Ronaldo ia para o corredor esquerdo, o Nuno Mendes passava-lhe sempre a bola. Agora, sei que o Ronaldo é um jogador que a qualquer momento pode decidir, e por isso é ótimo ele lá estar. Agora, acho que era bom, mas logicamente que o Fernando Santos não pode dizer isso aos seus jogadores, não passem tanto para o Ronaldo, não vale a pena. A partir do momento em que tens um jogador que consegue decidir o jogo a qualquer momento, percebo essa dependência, apesar de ser um bocado irritante. E se calhar essa dependência depois, certas vezes, acaba por ser justificada também pelos 2 golos que ele acaba de marcar por os jogadores precisamente porem a bola nele. E eu sinceramente acho que é como o Blanco estava a dizer, aqueles... primeiro foram muitos cruzamentos, mas mesmo os que resultaram em gol, só resultaram em gol porque o Ronaldo estava ali. Porque aquelas movimentações são de Ronaldo. Foi o passo de João Mário e um que foi formado no Benfica, naturalmente. Eu acho que principalmente o cruzamento do João Mário, só o Ronaldo é que chegava àquela bola. O do Guedes já no jogo contra o Qatar. Desculpa interromper, Rocha, desculpa. Mas, já agora dizer que um recordista de gols pela Seleção Nacional e de sempre é formado no Sporting. Mas pronto. É formado por Sir Alex Ferguson, está bem? Já acabaram as vossas da academia? Ainda bem. O João Mário é formado pelo JJ. Podes continuar, Rocha. Não, eu ia só dizer que no caso do Guedes, sim, acho que foi um bom cruzamento e também se viu que sabe obviamente cruzar depois do jogo contra o Qatar, mas já lá vamos. Mas quanto às substituições, só queria dar alguns apontamentos. Eu não concordei com a maior parte, tal como o Blanco. Acho que o Bernardo Silva e o Diogo Jota terem ficado até ao fim é uma coisa que não cabe na cabeça. Foram provavelmente os 2 piores jogadores em campo. Acho que até o Bruno Fernandes jogou melhor que eles. Ok, se calhar acho que a melhor substituição que o Fernando Santos fez foi a saída do Rafa e a entrada do André Silva, porque, como o Rodrigo disse... dizer uma coisa, eu vi esse jogo com o Blanco, eu nunca tinha ouvido o Blanco reclamar com o Bruno Fernandes em termos de futebol. Em relação dele reclamar, não foi o Acunha que tu mandaste calar, não foi? Naquele jogo para a Taça de Portugal. Mas isso é um jogo com o Benfica aos 89 minutos. Nunca um jogo da seleção. O Blanco dizer mal do futebol jogado do Bruno Fernandes. Ele ia ouvir várias vezes. Mas é verdade, porque o Bruno Fernandes, era como o Blanco estava a dizer, eles parecem que desaprendem quando vêm jogar para a seleção, que é uma coisa impressionante. E aliás, nesse episódio tu recordaste, não falei mal do futebol jogado pela Acunha, só pelo temperamento dele que me irritava e a qualquer sportinguista irritava. Mas, como estava a dizer, a única substituição que concordei foi mesmo a do Rafa,
porque era preciso juntar alguém ao Ronaldo para o Ronaldo ter mais liberdade. Agora, comparando os 11, e se calhar também fazendo aqui a transição para o jogo com o Qatar, é impressionante a diferença, porque no jogo contra a Irlanda, o Fernando Santos mete o Palhinha, e depois daí para a frente são jogadores que, se fosse preciso, jogavam todos numa linha de 3 da frente. É verdade que o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, se calhar, jogaram um pouco mais atrás, mas se fosse preciso estavam lá à frente também. E apenas, ou seja, as especificaçes de cada jogador são jogadores de ataque. Comparando com o 11 do Qatar, é uma coisa completamente diferente, e que foi dos 11 mais estúpidos que eu já vi na minha vida. Porque o Fernando Santos tentou fazer aqui um 4-4-2 losango, diria eu. Estava o Ruben Neves e o João Moutinho, depois o Otávio e o João Mário. Mas é que isto era completamente estúpido, porque a partir do momento, o Otávio, principalmente na primeira parte, fez um jogaço, e isso fazia com que o quê? Era só ele e mais 2 médios é que jogavam. O outro médio estava desaparecido, porque não havia espaço para toda a gente. Porque na frente estava o André Silva e o Gonçalo Guedes, e embora o Gonçalo Guedes descaísse um bocado numa das alas, principalmente na direita, a esquerda ficava um bocado vazia, mas nem o Otávio nem o João Mário são jogadores mesmo de ala. O Otávio há uns anos era mais de ala, o João Mário também no Sporting do JJ. Eu vi-o 2016. Sim, eu vi-o como jogador de ala num 4-4-2, mas agora, e se calhar também pelos últimos jogos nos clubes das suas carreiras, já nenhum deles é um jogador que consegue ocupar a ala. São 2 jogadores que vêm muito para o meio e, portanto, tiram-se espaço uns aos outros. Muitas vezes até se via algo que não era completamente desnecessário, porque era o Ruben Neves um pouco à frente dos centrais, e depois tanto o Moutinho ou o Otávio, que eram o João Mário não tanto, o Moutinho e o Otávio virem buscar muito jogo e ficavam ali quase numa linha de 3 à frente dos centrais, que era uma coisa sem qualquer sentido. Portanto, no jogo contra a Irlanda foi tudo para a frente, e no jogo contra o Qatar foi tudo para o meio. Mas, sinceramente, ainda assim, e por achar, e mesmo achando o 11 do Qatar mais estúpido que o da Irlanda, gostei mais do 11 do Qatar, porque pareceu menos desesperado, diria eu. Mas quanto... E agora, Blanco, o Rodrigo, vá. Aqui neste jogo do Qatar, eu posso dizer que, se calhar, e também não tendo Ronaldo, obviamente, acho que acaba por ser mais fácil, porque retiramos uma das nossas opções de caras para o 11 inicial, de fazer as opções. Mas ainda assim, acho que viste o jogo, e portanto, até que ponto é que concordaste e gostaste de ver tanta presença no meio campo, principalmente com jogadores que têm movimentações parecidas, no mínimo, diria eu, mais o Otávio e o João Mário, de partirem os dois da ala para o meio, embora não sejam jogadores iguais, porque o Otávio faz mais espaço em retura e para as costas dos defesas, mas até que ponto é que isso favoreceu a seleção? Bem, eu quando vi o 11, eu pensei por uns momentos que o selecionador era o Paulo Bento e voltámos a jogar no 4-4-2 de losango. Mas olha, gostei muito, porque são jogadores, todos eles, muito criativos, e combinaram bem. O João Mário e o Otávio acho que nunca se tinham dado tão bem. Fizeram várias combinações. O Otávio fez um grande jogo mesmo, até se for a marcar, com um cabeceamento, atrevo meu a dizer, Ronaldo, melhor que o do André Silva. Foi um cabeceamento espetacular, ele tem 1,70 m ou sei lá o que é que é. Foi um grande cabeceamento. Saltou imenso, mas destaco claramente essas 2 exibições. Olha, para mim acho que a seleção ficava perfeita num 4-2-3-1. Ali um meio campo com Palhinha e Ruben Neves, acho que se equilibrava muito bem, e lá está, poderiam dar muito mais liberdade àqueles que seriam os 3 da frente, eventualmente Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota, de apoio ao Ronaldo. Não vamos ter Ronaldo, vamos ter André Silva no próximo jogo, quase certeza. Mas não desgostei mesmo deste 11. Houve exibições que foram francamente más. Por exemplo, Nelson Semedo esteve sempre muito perdido, para variar, ou seja, ele depois também tinha muito o corredor. Eu acho que este 4-4-2 resultaria com o Nuno Mendes e João Cancelo nas alas, que eram jogadores que iriam naturalmente atacar muito a profundidade. E era perfeito, por exemplo, em vez do Ruben Neves, o Palhinha mais numa posição de 6, e, por exemplo, em vez do Moutinho, o Ruben Neves, que ajuda mais a defender. E acho que assim esse 11 poderia-se eventualmente usar.
contra equipas com um bloco baixo, como foi a Irlanda, acho que pode resultar muito bem. É verdade que o Bruno Fernandes traz coisas como meia distância, que estes jogadores não têm tanto. A meia distância tem o Ruben Neves. Mas acho que pode ser muito interessante. São jogadores que sabem usar muito bem o espaço curto, sabem fazer passo de ruptura, como já referiste. E acho que, por exemplo, contra o Azerbaijão, que vamos agora jogar e abrindo já também a antevisão para esse jogo, acho que podem ser jogadores muito úteis, porque certamente vamos apanhar mais uma vez um Azerbaijão muito fechado. Vamos usar o U naturalmente, portanto podem já estar à espera do U e de cruzamentos. E para o caso temos Otávio e João Mário, e por exemplo, eu neste jogo atreveria-me com o Azerbaijão, em vez de Diogo Jota, meter o Gonçalo Guedes na esquerda, que acho que também já é merecido, tendo em conta aquilo que ele tem vindo a fazer. E acho que ter Otávio e João Mário no 11 contra o Azerbaijão vai ser muito, mas muito útil. São jogadores que, de um momento para o outro, deixam de fazer o U e fazem passo de ruptura, ou para André Silva, ou para qualquer jogador. Portanto, vamos ver. Mas não desgostei de ver certas combinações entre João Mário e Otávio, principalmente. Blanco, deve ter sido um péssimo dia para ti, veres João Mário e Otávio combinarem tão bem na seleção. Não foi assim um dia tão mau porque eu não vi o jogo em direto. Portanto, foi incrível. Ainda bem que o Sporting escolheu a dedo meter um dia inteiro só com modalidades no pavilhão. Bem, é assim, eu, em relação a este 4-4-2 de Losango, não sei se o Fernando Santos está aqui a fazer um Back to the Future e voltou a 2016, como quando ganhámos o Euro. Foi, basicamente, a formação era esta, se calhar um pouco mais aberta, com o Renato ainda a abrir muito na esquerda, etc, etc. Mas era mais ou menos isso. Se calhar ainda estava... Ele, entretanto, abdicou dessa formação. No Mundial 2018 desistiu, passou a jogar num 4-3-3. Ou num 4-2-3-1. Ia variando, basicamente. Dependendo se estava o Bruno Fernandes ou não. E não sei se ele estava a testar assim, uma formação de volta às origens, digamos assim. Porque eu acho que ele percebeu que o jogo contra a Irlanda não é capaz de não ter corrido assim tão bem. Ao contrário do jogo contra a Hungria, que esse acha que sim, foi craque. Mas eu acho que... Eu já falei disto aí, ou nos stories da nossa página, ou no Twitter da nossa página, já não me lembro. Eu acho que se é para testar alguma coisa, eu acho que faria sentido testar 3 centrais. E depois pode... Porque, é assim, o problema da nossa seleção é rotinas. Os jogadores não sabem o que fazer à bola no momento da posse. É verdade. E lá está. Depois vai para a ala, cruzamento, e pronto. É o que sabe. E a partir do momento em que alguém diz que jogar em U vai ser natural, eu acho que há aqui algum problema. Se o resultasse, se tivéssemos um gajo, ou 2, ou 3... de 2,5 metros na área e se marcassem todos os gols. Boa, joguem U à Não, mas vontade. atenção, o U não é para seguir cruzamentos, o U é para começar a abrir espaços. Vais circulando de um lado para o outro e... Não resulta. Não abre espaços. Uma coisa é jogar por dentro. Uma coisa é jogar... Por Porque tem jogadores... isso é que eu disse para usares o Otávio e o João Mário, que acho que assim o U pode resultar. Tem jogadores que sabem jogar muito bem por dentro nos seus clubes. O Bernardo Silva, o exemplo máximo que me vem à cabeça. Agora, se esses jogadores não jogam bem por dentro na seleção, se calhar a culpa não é deles. Não sei. Por dentro. Depois há muita coisa mal que fazem dentro do jogo, claro. Mas lá está, porque não testar 3 centrais é a tática da moda, digamos assim. A maior parte dos clubes em Portugal... Falta profundidade nesse setor. A maior parte dos clubes em Portugal joga dessa tática. Os 3 grandes mais Braga. Jogam dessa tática ou já jogaram? O Braga, entretanto, já trocou, mas o Benfica vai variando entre o 4-4-2 e os 3 centrais. O Porto agora também vai variando entre o 4-4-2 e os 3 centrais. O Sporting joga sempre com 3. Não, mas o Porto, o Marcano joga a lateral esquerdo, não joga a central. Sim, mas vai variando. O ano passado na Champions, o Porto jogava sempre com 3 centrais. Não, mas só na Champions, porque jogámos contra Manchester City e tá Juventus. Bem, mas estão habituados e resultou. E sacaram bons resultados contra um empate contra o City e ganharam às vezes. Foi retranca e bem. Pronto. Grandes clubes europeus também já jogam nessa tática. Temos uma grande base, por exemplo, da nossa seleção no Manchester City. Temos para aí 4 jogadores que jogam nessa tática. Aliás, o Manchester City joga em qualquer tática que o Guardiola mete na cabeça. Mas eu acho que faz sentido. Se o problema é dinâmicas, grande parte dos jogadores que temos na seleção jogam com 3 centrais. Se calhar, assim, mais exceções, se calhar Bruno Fernandes, mas que também já jogou no Sporting, com Kaiser, craque. Mas, por acaso, nos poucos jogos que fizemos... A minha questão é, tu tens no mínimo 5 e depois vais ter de cortar em algum dos setores para trazeres os 3. Ok, claro. Os 5, neste caso. Onde a seleção tem mais talento é do meio campo para a frente, mas como focando nesses gajos todos e metendo-os todos num 11, exemplo, Irlanda, já se percebeu que não funciona. Portanto, mesmo deixando algum no banco mais criativo, que se calhar até dá jeito para a segunda parte, se o Fernando Santos quiser pô-lo a tempo,
Eu acho que faz sentido. Ainda por cima temos aí a aparecer o Gonçalo Inácio, até o próprio Morato. Por acaso não sei se o Morato tem nacionalidade portuguesa. Até brasileiro. Não tem nacionalidade portuguesa, ok. Mas ainda assim tem-se o Danilo, que também já jogou lá várias vezes no PSG. Acho que fazia sentido. Se não fossem os 3 centrais a 100%, um médio que é isso muito lá. O Ruben Neves já fez isso algumas vezes na seleção. Acho que faria, pelo menos na fase de construção, acho que faria muito mais sentido do que meter os 2 centrais atrás e o resto tudo para a frente, sem dinâmica alguma, passa para o lateral, cruza. Não sei. Se fosse para testar alguma coisa, acho que faria sentido testar. Lá está. É só para isso que são os amigáveis. E, tal como ele agora quis testar o 4-4-2 Losango, a dinâmica entre o André Silva o André Silva e o Otávio e o João Mário, isso correu bem. Aliás, o Otávio e o André Silva, quando estavam no Porto, eles jogavam de olhos fechados. Acho que dava para testar uma coisa diferente. Agora, contra o Azerbaijão, obviamente que ele não vai testar isso agora, porque, não tem coragem para tal. 2, se perdêssemos ou se empatássemos, algo novo ia ser muito criticado. Nem faz sentido agora testar, ou seja, o Pepe ainda está a recuperar, temos o Ruben Dias, o Domingos Duarte, não tens outro central. A questão são os convocados desta vez, sim. Nós convocámos o Ruben Dias, o Pepe e o Domingos Duarte. Pronto, exatamente. Depois, ok. E se faz favor, não quero o Pepe lesionado para o Sporting. Eu quero o Pepe e o Palhinha lesionados. Não, Palhinha. Um ano! Está bem. Já agora, alguém o Ruben diz aí que na seleção deu uma trancada ao João Mário, se achas? E enfim, atenção, não desejo mal a ninguém. Apenas desejo que o João Mário não jogue pelo Benfica, por qualquer razão que seja. Não sei. Eu sei que vamos contra o Azerbaijão, vamos sacar 200 cruzamentos e ele vai dizer que é algo bom. Sei que vai meter o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva até ao fim, ou vá até quase. Sei que vamos sofrer contra o Azerbaijão, duvido muito que vamos lá dar uma goleada. Aliás, a última goleada que me lembro da seleção da AF foi contra a Croácia e já vão lá 2 anos. Não, foi o ano passado. Foi o ano passado, não é? Só que já vão uns bons jogos porque tivemos um europeu lá no meio. Mas foi a única goleada que me lembro da seleção nos últimos tempos. Já... Pronto. Também deste 3 à Suécia. Pronto. E até foi na mesma paragem internacional, exatamente. Portanto, não sei se vinham inspirados aí, não faço ideia. Mas sei que há coisas que é preciso alterar. Aquela questão dos jogadores que não jogam bem. Aí também não me lembro do Bruno Fernandes, nem quem é que é o outro que eu não gosto de ver na seleção. É o Jota. O Jota teve aí uma fase, foi por exemplo contra a Sérvia. Eu acho que ele nessa não tinha sido convocado. Que eu me lembro, se calhar estou a fazer confusão. Acho que foi na altura que ele se lesionou no Liverpool. Eu lembro-me que nesses jogos em destaque, quem tinha estado em destaque era o André Silva, era outro, agora não estou a lembrar. Olha, o André Silva, a última vez que tinha marcado pela seleção, sem ser agora frente ao Qatar, tinha sido precisamente contra a Croácia. Contra a Croácia, precisamente. Ok. Mas mesmo o Jota teve umas jornadas de seleção que estava-se a marcar. Bastante boas, foi em março. Eu acho que ele foi o melhor marcador do Euro, o Jota. Foi naquelas em que se discutia que quem devia ser titular se era o Jota ou o Félix. Sim. Olha, por exemplo... Já falámos aqui muitas vezes que o Félix no sistema de Fernando Santos não tem um lugar fixo na seleção, porque não é a posição dele. Talvez num sistema com 3 centrais ali, um bocadinho jogado mais para a esquerda, já seria uma história diferente do que jogar extremo. Não sei. Lá está, é preciso testar uma convocatória futura, mas duvido muito que duvido muito que o Fernando Santos vá testar isso. Mas acho que há tempo até ao Mundial e acho que se queremos ir para o Mundial com alguma chance de o ganhar, acho que é preciso começar a testar coisas novas e é já, porque se formos com o mesmo mindset que fomos para o Euro, se passarmos a fase de grupos, pronto, também já saiu o nosso grupo no Mundial. Não, ainda nem estamos qualificados, esquece, desculpa. Dependendo da fase de grupos, nem sei se passamos, e se passarmos, acho que ficamos pelos 8avos. Mas vamos ver, porque o Mundial é muito mais competitivo que o Europeu, há mais competição, há mais seleções de outros sítios. Ver vamos. Bem, então, fazendo a ponto para este 11... ou melhor, fazendo ponto para o jogo contra o Azerbaijão, queria-vos perguntar o 11 que utilizavam e eu posso já começar. E pegando já nisso estavas a falar, Blanco, dos 3 centrais, eu acho que a questão é, nós poderíamos convocar 4, 5 centrais. Neste momento convocámos 3, e eu diria que já houve alguma polémica de alguns jogadores não convocados, tanto para o meio campo como para a frente. E o Félix, por exemplo, está lesionado, muitos sportinguistas a reclamar o Mateus Nunes. Portanto, até que ponto é que introduzir mais 2 centrais daria para convocar todos os jogadores que queríamos? Mas eu não quero tirar um central para pôr o Mateus Nunes, eu quero tirar o João Mário para pôr o Mateus Nunes.
Ok, tudo bem, são opções. Poupa. Mas eu acho que a questão dos três centrais passa muito por nós jogando e fazendo e dizendo também já o 11 que eu optaria contra o Azerbaijão, jogando com Ruben Dias e Pepe e com o Palhinha à frente dos centrais, acho que é um pouco seria redutório estar a pôr mais um central para depois um dos nossos médios ficarmos tanto com o Palhinha como o Danilo no banco, portanto e jogar com o Ruben Neves e Moutinho no meio apenas, acho A questão que... é, eu percebo essa linha de raciocínio, estar a tirar malta do meio campo. A questão é, nós por convocatória levamos para aí 6, 7 médios, na boa. Agora, pronto, não tenho números certos agora desta convocatória. O Ruben Neves, a presença nas convocatórias regular para aí há 3 anos e joga pouquíssimo pela seleção. Jogos importantes nunca é ele. Sim. Agora, por exemplo, também só vai nos amigáveis. Se é para levar jogadores que não jogam, eu acho que o Ruben Neves devia ser titular na seleção, ou pelo menos no momento em que estava em melhor forma, devia ter sido. Mas se vai lá para não jogar, é pá, acho que mais vale testar coisas novas, é só por isso. Ok. Mas o 11 que utilizaria neste jogo contra o Azerbaijão, também dependendo se o Pep já está bom ou não, se é obviamente Rui Patrício na baliza, Ruben Dias e Pep a centrais, Nuno Mendes e Cancelo. Nós no jogo contra a Irlanda jogou o Rafael Guerreiro, o Nuno Mendes acabou por entrar e fez um bom jogo. Teve ali uma coisa que lhe deu que eu não percebi o que é que foi, que estava à entrada da área e chutou a bola para o ar, mas tudo bem, não faz mal, Nuno Mendes. Acho que seria bom ser titular. O Cancelo também acabou por sair para a entrada do Guedes, mas o Cancelo dá à seleção algo que mais ninguém dá, porque é um lateral que sobe muito e depois tem muitos movimentos interiores também. E laterais com movimentos interiores é muito raro. Olha, o único lateral que eu lembro que faz isso é o Tomás Esteves, que é muito bom. Ele nas camadas jovens do Porto fazia muito isso. Depois no meio campo Olha, qualquer punha... lateral que passe pelo City faz esses movimentos. Guardiola adora. Sim, não, mas por exemplo, se pensares no Walker, o Walker não faz muito disso. Sim, Estás a ver? também tem aquela força e aquela velocidade são para Sim, sempre pronto. adotados. Mas acho que o Cancelo dá à seleção algo que mais ninguém dá. No meio campo, principalmente agora, tanto sem Ronaldo, eu ia num 4-3-3. E sinceramente, eu se fosse pela minha opinião pessoal, por quem eu acho que é melhor, optaria pelo Bruno Fernandes em vez do João Mário. Mas a verdade é que se o Bruno Fernandes não está a jogar bem na seleção, o que tem de ser premiado, e não é só premiado, é compreender o que é que está a resultar. Acho que o João Mário tem de jogar, tal como o Guedes, e portanto a minha única dúvida é na esquerda, e seria para o lugar seria o Jota ou o Bernardo Silva. Sinceramente é-me indiferente, estão os dois a jogar muito pouco agora na seleção. Mas seria um 4-3-3, no meio campo Palhinha, Otávio e João Mário, e na frente Jota, André Silva e Edges. Blanco? Bem, tendo em conta que, ok, com esta convocatória, ainda por cima com os jogadores lesionados, não faz sentido precisar agora no 3-4-3, e tendo em conta que eu também não gostei muito do jogo contra a Irlanda, e que ele também anda a testar agora o 4-4-2 losango outra vez, eu iria por aí. Portanto, não vou contar nem com Palhinha nem com Pé, porque ainda estou em dúvida. Portanto, Patrício, infelizmente, se bem que eu já disse aqui algumas vezes que entre António Lopes e Rui Patrício, acho que estão num nível praticamente igual, mas o Patrício tem estatuto, infelizmente. Portanto, Patrício, Cancelo à direita, centrais Ruben Dias e Domingos Duarte, à esquerda Nuno Mendes. Agora, no losango, tendo em conta que lá está, o Palhinha não estou a contar com ele, Ruben Neves um pouco mais atrás, para lá está, até acho que seria um bom momento para tentar a tal construção a 3 que ele já usou algumas vezes. Depois, João Mário de um lado, à falta de Matheus Nunes, e do outro, talvez o Otávio, pois, só que eu não queria estar a pôr o Bruno Fernandes, que eu não acho que ele não está a jogar para isso. Ok, vou pôr o Moutinho de um lado e o Otávio, se calhar, um pouco atrás dos dois avançados. E depois André Silva e o Diogo Jota. Portanto, para ver se o problema é mesmo jogar nas alas, tipo extremos, e daí, se calhar, desse lado não consegue finalizar tão bem, apesar do Liverpool fazer. E ver se calhar desmarcando-se mais nas costas dos centrais mesmo, se calhar a coisa correria melhor, até porque o Jota é bastante rápido. É testar coisas novas, porque acho que é preciso. Portanto, seria isto. Rodrigo?
Bem, vou ignorar aquele uso que eu queria, portanto, vou ignorar completamente estatutos e isso. Portanto, Anthony Lopes, acho que é mais guarda-redes, acho que é mais completo, seja a jogar com os pés, as saídas. O Patrício tem ótimos reflexos, é verdade. O Anthony também tem, e depois acho que tem mais jogo de pés e é melhor a seguir. Depois Cancelo, Pepe, eventualmente Domingos Duarte, se o Pepe não tiver em condições, Ruben Dias e Nuno Mendes. Palhinha, se estiver em condições, se não tiver Ruben Neves. Meio campo para João Mário e Otávio. Lá está, Bruno Fernandes está em baixo de forma. E o Blanco estava a falar da questão das rotinas. Tens aqui 3 jogadores, por exemplo, se o João Mário desqui mais para a esquerda, com interior esquerdo, tens aqui uma rotina já Palhinha, João Mário e Nuno Mendes, que se conhecem muito bem do Sporting. Na frente, Gonçalo Guedes. Conhecem-se, mas era um sistema totalmente diferente. É preciso saber isso. Palhinha jogava com o João Mário no meio campo, no menos subia pela ala, portanto há alguma coisa a resultar bem dali. Não, isso é verdade. Eu acho que funcionaria melhor, por exemplo, com o Guerreiro ou com outra coisa qualquer, mas acho que isso não é assim tão simples. Portanto, é aquele meio campo a 3. Na esquerda é Guedes, tem que ser premiado. Na direita, é que à falta de melhor tem de ir o Bernardo Silva. O Rafa, mal lhe passaram a bola no último jogo, mas lá está, acho que poderia ser um Bernardo que poderia interiorizar mais e permitir a subida do Cancelo e não fazer tanto esses movimentos interiores, e o Bernardo sim, porque é um jogador com mais critério que o Cancelo. E na frente, André Silva, acho que seria isso. E bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto. Portanto, até vos vou dar 2. Desde a vitória frente à Hungria no Euro, que Portugal não marcava 3 gols ou mais numa partida. Portanto, os últimos 2 jogos em que Portugal marcou 3 ou mais gols numa partida foram em solo húngaro. Portanto, se quiserem lá marcar todos os jogos da seleção, por mim estão à vontade. O outro é que há 7 anos que Portugal não sofria jogos em mais de 5 jogos consecutivos, ou melhor, em 5 ou mais jogos consecutivos, e é a pior sequência de gols sofridos de Fernando Santos no comando da Seleção Nacional A. Portanto, até acho que houve um jornalista que fez uma pergunta sobre isso na conferência de imprensa, e ele disse que era um ponto a trabalhar. Para aquelas coisas que os treinadores dizem sempre, dizem algo mal que está na equipa e dizem, temos de trabalhar isso, ok. Mas soluções em concretas ainda nem vê-las. Se calhar é um péssimo registro. Pronto, mas dizem sempre a mesma coisa, por aí. Vamos ver soluções até ver nada, mas lá está, ainda não houve jogo. Vamos ver como é que funciona na terça. Acho que é na terça que jogamos. Pronto, e é isto. Rocha, o teu momento cultural. Bem, eu se calhar vou desviar-me aqui um bocado da definição de momento cultural. Mas ia sugerir-vos para irem rever precisamente aquilo que nós já falámos, o nosso apuramento para o Euro 2016, que é uma coisa bastante curiosa. Porque nós tivemos... Vão rever mesmo os jogos e as estatísticas. Nós tivemos no grupo com a Albânia, a Dinamarca, a Sérvia e a Arménia. A nossa primeira jornada para essa qualificação foi precisamente contra a Albânia, um jogo que perdemos por 1-0 e o Paulo Bento foi despedido. E na jornada a seguir, que foi passado cerca de um mês, Fernando Santos já era o selecionador português. E por dizer-vos mais ou menos o que é que aconteceu. Primeiro jogo, Fernando Santos ganha com um gol de Ronaldo aos 95 contra a Dinamarca. Depois, jogo seguinte contra a Arménia, Portugal ganha novamente 1-0 com um gol de Ronaldo aos 75 minutos. Jogo seguinte, Portugal-Sérvia, Portugal ganha por 2-1, sempre por diferença de um gol. Jogo seguinte, Arménia-Portugal, Portugal ganha por 3-2 com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, sempre a diferença de um gol. Quando Portugal volta a jogar contra a Albânia, quem é não que marca o gol? Se Miguel Veloso de livre aos 92 minutos, sempre a ganhar por diferença de um gol. E depois, último jogo, Portugal-Dinamarca novamente 1-0 e gol do João Moutinho. Ou seja, Portugal passou, ou melhor, Paulo Bento foi despedido na primeira jornada e Portugal passou esta qualificação para o Euro sempre a ganhar por diferença de um gol. E em bastantes jogos a ganhar sempre no fim do jogo. Portanto, isto é basicamente para dizer que não é de agora. Rodrigo, estou em plastro. Ora bem, o meu emplastro foi um jogador que foi convocado várias vezes para a seleção, mas nunca chegou a estrear-se. Falo de Bruno Gama, jogador que atualmente joga no Aris da Grécia. Ele começou a sua formação no Braga, depois foi para o Porto, onde fez até 23
45 jogos pela equipa B, marcou 6 golos. Estreou-se pela equipa A na época de 2004-2005. Depois foi emprestado ao Braga, onde fez 21 jogos. Depois emprestado ao Setúbal 2 épocas. Depois transferiu-se para o Rio Ave, onde fez lá também 2 épocas. Depois foi para o Deportivo da Corunha, onde teve lá a sua melhor fase da carreira. Depois disso foi 3 anos para o Dnipro. Depois voltou para o Deportivo. Teve um ano no Alcorcón e agora está desde 2018 no Aris, onde fez a sua melhor época na época 19-20. Fez 39 jogos, 13 golos e deu 4 assistências. Esta época já fez 2 jogos pelo Aris para a qualificação para a Conference League. Fez 2 jogos, 183 minutos, sem qualquer gol e qualquer assistência. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Portugal volta a jogar precisamente na terça-feira pelas 5 horas contra o Azerbaijão. Este vai ser o último de 3 jogos desta paragem para seleções e depois logo voltam os clubes com um clássico até dia 11 de setembro entre o Porto e o Benfica. Entre o Porto e o Sporting no estádio Alvalade. E portanto voltaremos aí certamente para falar sobre esse clássico. E fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Stays off Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Gol. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!